Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, às 4 horas da manhã, mais uma vez passando o áudio para vocês. O único horário que eu consigo a casa mais ou menos em silêncio. Me desculpem, o barulho do ventilador, tá um calor insuportável aqui, mas vamos seguir. Peço muita atenção em relação a essa história que eu vou contar, porque hoje é dia de relatos. Hoje quem escreveu foi vocês e eu vou só repassar. Esse relato em específico, ele tem muitos detalhes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Achei interessante, foi muito bom para mim, principalmente um aprendizado. Já que você tá aí e eu tô aqui, eu preciso tanto do seu like. O seu like me ajuda tanto a chegar, essas histórias chegarem para mais pessoas. Por favorzinho, é só um clique. Já aproveita, se inscreve no canal se você gostar, combinado? Deixa aqui escrito para mim, Débora, gostei, eu adorei, pode melhorar, pode não melhorar. Ou se não, Débora, eu não gostei, não tem importância, joga pro universo, a amizade é a mesma, combinado? Então vamos lá. Sentem-se confortavelmente na cadeira de vocês, na poltrona. Não vai sentar, tá trabalhando? Vamos trabalhar, me leva junto, combinado? Então vamos lá. O primeiro relato fala o seguinte: Olá, contadora. Sou Hector. Hector. Mas também sou conhecido como Hélio, Heitor, Enio, enfim. Atendo por todos esses nomes. Acompanho o canal já há um ano. Ouço suas histórias postadas. Não sou do tipo romântico, mas eu prefiro aquela parte das histórias sobre a cartomante e o lobisomem. Sou do interior de Tocantins, terra sem lei. Morávamos, quando eu era pequeno, numa fazenda. Nasci ali. Meu pai era o capanga do coronel. A minha mãe cuidava da casa e da roupa dos parentes do coronel. Minha irmã mais velha era a gerente da fazenda. E meus irmãos todos trabalhavam na fazenda. Eu era o irmão mais novo, o caçula. Nessa época eu estava para completar 13 anos e queria ser o capanga como meu pai. Já estava decidido. Eu adorava o perigo. Sempre gostei de armas e a vida do meu pai era para mim. Eu queria essa vida para mim. Mal sabia eu o que me esperava. Bom, nas horas vagas meu pai me ensinava a tirar. Colocava latinhas ou objetos cada vez menores, tá? A uma certa distância e me dava sua arma cheia e eu atirava. Esses treinamentos ficavam cada vez mais difíceis, porque os objetos diminuíam cada vez mais. Algumas noites meu pai me levava para a ronda. Víamos o curral, a porteira, a sede e mais alguns lugares. Estava tudo calmo. Eu tinha certeza de que era exatamente a vida que eu queria. Esse treinamento durou alguns anos e aos 17 anos eu fui contratado para ajudar na segurança da fazenda. Eu estava muito feliz. Era o que eu queria. A minha mãe não gostou muito, claro. Por ela, eu encontraria alguém que seria minha cara e metade, me casaria e passaria o resto da minha vida naquela fazenda, num casamento, enfim. Eu não queria relacionamentos, para começo de conversa. Eu realmente estava feliz pela contratação. Agora, eu já era um capanga. Daí pra frente, só pra trás. Passei a trabalhar com meu pai como capanga da fazenda. Éramos 5. E como eu sou o mais novo, passei muito tempo para trabalhar à noite. Eu não tinha medo, eu tinha ânsia de aprender e ganhar dinheiro.
Eu tinha vontade de comprar uma moto, um carro, me vestir melhor. Meus irmãos mais velhos se casaram, ficando apenas dois irmãos e meus pais em casa. Até que, na fazenda, começamos a notar o desaparecimento de animais pequenos. Cada noite sumiam cerca de 2 ou 3 galinhas. O coronel que achou que fosse eu, ou um cachorro do mato, mas nunca pegávamos. A quantidade de galinha desaparecendo só aumentou. Eu cheguei a fazer campana na frente do galinheiro, sim, mas eu não peguei nada. As noites que eu dormia em campana na frente do galinheiro, sumiam bezerros. Percebemos então que o animal não era bobo, ele era inteligente. Moacir fazia campana junto comigo. Era outro capanga. Enquanto eu ficava no curral, ele ficava no curral, eu ficava no galinheiro. E assim foram noites de campanha. Enquanto a dupla fazia essa campanha no curral e no galinheiro, sumiam alguns cachorros da fazenda. O coronel pediu então que todos ficassem de campana à noite. E assim ficamos. Cada um dos 5 fazia campana em uma área. Um no curral, um no galinheiro, um no canil, um na criação de pássaros, um na porteira. E então sumiu uma criança. Sim, uma criança. Bom, chamamos a polícia, porque precisávamos de ajuda. Sumir crianças não era normal. Era já caso de polícia, concordam? A polícia chegou para entender melhor nosso pedido. E enquanto o policial anotava o que estava acontecendo, ele empalidecia. Ninguém questionou ele o motivo de se empalidecer. Só queríamos contar o que estava acontecendo, extravasar. Assim que ele saiu, prometeu mandar o efetivo para a fazenda, mas nunca veio. E começaram a sumir ainda mais criações. E eu entendi que o que quer que fosse estava dentro da fazenda e ninguém ia fazer nada para nos ajudar. Passei a olhar melhor os moradores. Primeiro observava enquanto trabalhavam, depois enquanto saíam da rotina. Eu não sei explicar como, mas a minha intuição dizia que era alguém da fazenda. Só podia ser. Bom, então, de todos os moradores que eu observei, eu vou falar o nome de 2 aqui para vocês entenderem melhor o contexto. Eu observei o senhor Eliezer, que era um senhor de idade, da idade do meu pai, assim, mais ou menos. Estava na terceira geração da fazenda, tinha 15 filhos e muitos netos. Senhor distinto, frequentava a igreja, não brigava com ninguém. Inclusive, uma das crianças que sumiu já era sua neta. Então eu descartei ele. Passei a observar o Sr. Conte. Afinal, ele era muito estressadinho. Era um homem de poucas palavras, e as poucas palavras que falava geralmente eram ofensas. Mas estava na fazenda há anos, casou-se ali, era pai de 3 filhos e já tinha alguns netos. Ele estava em casa à noite e não saía até amanhã cedo. Descartei ele também e passei a observar um a um dos moradores da colônia, enquanto ainda sumiam galinhas à noite. O meu tempo estava acabando. O ladrão ficou descuidado ao ponto de deixar uma presilha de cabelo feminina na porta do galinheiro. E então, o meu foco de homens passou a ser mulheres. Se fosse uma mulher, pensava eu. Eu estava observando apenas os homens. E se o ladrão fosse uma mulher?
Depois de observar mais de 35 homens, passei a observar suas esposas e filhas, e a criar problemas com os maridos. Enquanto observava Vera, a esposa de Eliezer, fui pego pelo senhor amargo, que me ameaçou de dar uma surra caso me visse novamente olhando para sua esposa. Eu não estava interessado nela nesse sentido. Eu queria era encontrar o ladrão. Uma noite, encontrei Vera de dia. Passei a observá-la à distância e foi meu dia de sorte, porque ela saiu de madrugada da casa e eu a segui. Ela foi para o lado da mata que tinha na fazenda e de lá ouvi mais vozes além da dela. E eu me aproximei e verifiquei que uma das vozes era do Senhor Conte. E eles se viram e se abraçavam e, bem, ah, vocês sabem, eles estavam tendo um relacionamento amoroso. Não poderia acusar ela disso. Eu não estava procurando uma adúltera. Não, eu estava procurando um ladrão e um assassino. Não era problema da fazenda. O caso de Vera era problema de Eliezer. Bom, então deixei os pombinhos a sós e segui para outras esposas. No dia seguinte, um corpo foi encontrado à beira do rio e era do Senhor Conte. O velório foi tenso, Vera chorou demais e ali eu já desconfiava da mulher. Passei a observar ainda mais ela, à distância, claro. Não deu outra. Ela saía praticamente todas as noites. Ela passou a se encontrar com Moacir, meu colega de turno. E dias depois, adivinha? Ele apareceu desvivido no rio. Montei uma função para pegar ela. 3 dias depois, ela foi se encontrar com o coronel. E ficamos de butuca. Quando estavam no momento, nos aproximamos e, para nossa surpresa, nada aconteceu. O coronel e Vera se despediram. E assim que o coronel estava chegando na fazenda, uma fera saiu do mato e pulou sobre ele. A nossa sorte e a sorte do coronel é que nós estávamos próximos. E nós atiramos. A fera, então, veio nos atacar. Ela pulou sobre mim e arranhou meu braço profundamente, enquanto nós atirávamos. A essa distância não tinha como errar. Ele pulou na minha mão direita, mas eu atirava com as duas. E eu, claro, acertei. Ele caiu no chão e começou a transformar seu corpo para humano enquanto me olhava. Era a voz de Eliezer e passou a ser o rosto de Eliezer e, enfim, ele completo. Ele disse para mim: Menino, agora essa maldição é sua. Meu pai ainda perguntou a ele por que ele roubava crianças. E ele disse: Eu tenho fome. Vocês olhavam todos os pedaços que eu tive. E eu tenho fome. Meu pai ainda questionou, mas ele era um dos seus. Então a fera, agora um homem, o senhor Eliezer, disse ele tinha problemas. Então cedo ou tarde Deus o levaria. Foi por isso que eu o escolhi. Estávamos em choque. Primeiro, por ter visto uma fera. Segundo, por mais que estava, entre aspas, abatida, era um conhecido nosso. Terceiro, ainda estava por vir. Foi quando ele disse: Eu vou perder a consciência agora, mas para realmente me desviver, eu preciso que vocês separem o corpo do tronco. Antes de pensar qualquer coisa, eu fui lá e fiz isso. Depois eu pensaria.
e todo mundo me olhava enquanto eu estava fazendo esse processo. Duas covas foram abertas, com 10 metros de distância uma da outra. Na primeira colocamos o corpo e a outra. Enfim. E assim finalizamos a história do lobisomem na fazenda. Por um tempo. Os dias que se passaram, a fazenda voltou ao seu normal. E tudo entrou na mais perfeita sincronia. Passaram-se alguns anos, quando eu já cheguei nos 25 anos e eu queria morar na cidade. Já tinha comprado meu carro, já tinha comprado a minha moto. A fazenda ficou pequena para mim. Falei isso no bar próximo da vila, onde todo mundo se encontrava. E ali aconteciam muitos negócios. Deixei bem claro que eu queria mudar de emprego. Ainda trabalhava na fazenda, mas se aparecesse algo melhor, eu sairia. Depois que eu comentei isso no bar, não demorou muito para aparecerem serviços para eu fazer, relacionados a ceifar a vida de pessoas. Entre um e outro, eu conheci o senhor Joaquim, dono de umas terras próximas à vila. Indicaram o meu nome para ele resolver um probleminha. Assim que eu virei a pinga, coloquei no balcão, eu saí do bar rumo à casa do senhor Joaquim. Assim que me aproximei, eu vi uma casa e vi um senhor varrendo o quintal. Eu buzinei a moto, ele me olhou, soltou a vassoura, tirou o chapéu e seguiu para o portão onde eu estava. Assim que ele abriu, ele disse: Menino, entra. Aqui fora é perigoso. Estranhei. Afinal de contas, eu só via eu de perigoso do lado de fora. Acelerei a moto e estacionei do lado da porta da casa. Desci da moto e notei que havia uma moça do lado de dentro, me olhando meio escondida. Na pequena varanda haviam duas cadeiras. Me sentei em uma e o senhor Joaquim na outra. Ele respirou fundo e disse: Soube que está procurando um emprego diferente do que você tem na realidade. É verdade? Sim, senhor, respondi. O senhor é bom em resolver problemas. Atendeu muitos anos ao coronel no qual você trabalha. O senhor veio atender as minhas preces, disse o senhor Joaquim. O que houve? Perguntei e o senhor Joaquim respirou fundo. Fechou os olhos como se estivesse buscando por onde começar. E então ele disse: Rapaz, eu tenho essas terras desde que meu pai se foi. E ele tinha desde que o pai dele se foi. Agora querem comprar minhas terras e eu não quero vender. Bom, senhor, se o problema foi esse, é fácil de resolver. Dê seu valor. Quem quiser, pague. Obrigado pelo seu tempo. Disse e já ia levantando e saindo, quando o senhor Joaquim disse: Espere, rapaz, senta aqui. Eu voltei a sentar e ele continuou: As minhas terras não têm preço. Aqui quero passar para o meu genro. E assim ele para o filho dele. Eu não quero vender. Disse o senhor Joaquim. E dizer não para quem quer comprar resolve o seu problema. Não resolve? Não, filho. Ele tem ameaçado as pessoas que moram comigo, a minha família, os meus funcionários. Entendi. E quem é ele? Perguntei. O nome dele é Coronel Herculano, o senhor Joaquim disse e me olhou assustado. Tem algo mais que eu precise saber? Ele. Ele o quê? Ele tem vindo à noite nos forçar a sair, toda noite, disse o senhor Joaquim. E foi ficando cada vez mais tenso, cada vez mais estranha a conversa. Algo mais? Ele. Ele o quê, seu Joaquim? Ele vem em forma de fera.
disse o senhor Joaquim. Arregalei os meus olhos. Fazia muito tempo que não ouvia falar de lobisomens, ainda mais naquelas terras. Não podia ser verdade. Não, não que eu duvidasse. Eu mesmo ajudei a eliminar um anos atrás. Eu o vi por meus próprios olhos. Mas, de novo, na mesma região? Então perguntei ao senhor Joaquim: Mas como sabe que é ele? Ele fala comigo, rapaz. Ele diz bem claro que quer as terras e quer a mão de Eliane, disse o senhor Joaquim, apontando para dentro, aonde estava a menina, ainda semi-escondida, nos observando. Deveria ser ela, a Eliane. Voltei minha atenção para o senhor Joaquim e perguntei: E por que o senhor me escolheu? Ah, rapaz, o senhor é famoso por ser um caçador de fera. Aqui na região e no bar, ninguém esquece que o senhor eliminou uma fera. Seu Joaquim, eu ajudei. Sim, rapaz, e você descobriu quem era. E eu ajudei. Sim, o senhor ajudou, rapaz. E o senhor eliminou. Coloquei as minhas mãos na cabeça. Queria saber se eu me colocaria de novo nessa situação ou não. Eu olhei na minha frente aquele homem simples pedindo ajuda. Olhei para a casa simples e bem cuidada. Então, decidi ajudar o senhor Joaquim. O senhor Joaquim então disse: Te pagamos o valor do primeiro recarregamento de frutas, combinado? Fechado. Passei a viver num cômodo nos fundos da fazenda do senhor Joaquim. A refeição vinha através daquela moça, que mal sorria. No interior é assim, não podemos dar liberdade e nem podemos pedir liberdade, já que eu não quero nenhum compromisso com ela. Queria sair dali o mais rápido possível. Estava munido de grande armamento. E agora vou contar a vocês um segredo. Estava embaixo da árvore, buscando pistas, buscando se ouvia pegadas, bitucas de cigarro ou alguma coisa que pudesse levar até a pessoa que estava ameaçando aquela família. Então, eu estava debaixo da árvore, ainda dentro das serras do senhor Joaquim, observando então, de um modo geral, quando eu vi uma mulher e ela me chamou pelo meu nome. A princípio achei se tratar de uma assombração. Aqui tem bastante, sabe? E logo eu vi que não. Poderia ser alguém procurando outra pessoa, mas ela estava chamando meu nome. Ela era vestida de preto, estava toda vestida de preto. Era bem magrinha, baixinha. Olhei desconfiado, mas eu fui lá e atendi ela. O senhor ainda não sabe o que vai enfrentar. Já sabe, ele já sabe tudo sobre você, mas o senhor ainda não sabe nada sobre ele. O senhor precisa da minha ajuda, disse ela. Que tipo de ajuda a senhora pode me dar? Perguntei a ela, que colocou a mão na bolsinha que carregava e retirou um amuleto azul e me entregou. Coloque isso no bolso, senhor. A fera não pode ver o que você tem. Só isso? Eu vou enfrentar um lobisomem e você está me dando um amuleto? Eu tenho armas, eu posso atingir ele. Eu sei aonde eu posso atingir. Ela pôs a mão dentro da bolsa e pegou uma garrafinha com água. A água vai proteger as suas armas. Você vai ter uma única chance de atingir ele, então pense direito. Acerte aonde ele não vai levantar mais. E para enterrar você já sabe, né? Ela disse. E já se virou e estava saindo. Quando eu perguntei: Como você sabe de tudo isso? Eu o criei, rapaz.
E só alguém de coração bondoso e puro pode acabar com tudo isso. Ela se virou e saiu em direção à estrada. Corri atrás dela, mas ela havia desaparecido. Fiz o que ela me disse. Limpei as armas com o líquido e coloquei no bolso o amuleto. Era sexta-feira de lua cheia, e as lendas dizem que ele ficava mais forte nesse dia. Então, eu o esperei. Como sabia que ele era um covarde, fingi que eu estava dormindo. Escutei passos do lado de fora da cabaninha que eu estava. E não deu outra. Às 3 horas da manhã, ouvi alguém pulando no telhado da casinha que eu estava. Ouvi retirarem duas telhas, primeiro uma, depois a outra. As armas estavam debaixo do meu corpo e eu não me movimentei. Assim que ele se encaixou para pular dentro da casinha e me pegar na trairagem, eu virei o meu corpo e atirei. E o primeiro tiro foi certeiro. Ele caiu no chão e não levantou mais. E estavam certos. Era um lobisomem. Era diferente do primeiro, viu? Esse aqui era mais alto, tinha um cheiro muito forte, um cheiro de cachorro molhado, sabe? E aos poucos, no chão, ele foi se transformando em um jovem, mais jovem do que eu. A minha porta se abriu e o Sr. Joaquim entrou com sua filha. Ela, quando viu o jovem caindo no chão, sem vida, se ajoelhou e chorou. O rapaz, que era o lobisomem, foi o prometido à filha do Sr. Joaquim. Então, eu tinha que procurar o Sr. Herculano, já que aquele rapaz não era o Sr. Herculano. Estava amanhecendo, peguei minha moto e segui para a fazenda do Sr. Herculano. Cheguei no portão, bati, acenei e não vi ninguém. Segui rumo à fazenda, pela estrada de terra. Me aproximando da sede, eu senti um mau cheiro danado. Quanto mais eu me aproximava da sede, mais forte ficava. E ao chegar na sede da fazenda, o meu choque foi grande, ao ver que todos ali estavam desvividos há alguns dias. Inclusive o dono da fazenda, o Sr. Herculano. O que não fazia sentido algum, já que, segundo o Sr. Joaquim, era ele quem fazia as ameaças. Chamei a polícia e deixei o assunto com eles, mas no bar não se falava outra coisa, que realmente eu era um matador de lobisomens. Sabemos que não é bem assim. Foi sorte? Talvez. O fato é que eu recebi o que me prometeram e com esse dinheiro eu comprei uma casinha na cidade, como eu sempre queria. Me procuravam sempre para resolver um probleminha aqui e ali de licantropia. E assim eu fui vivendo os meus dias. Hoje já tenho uma certa idade e consigo contar algumas histórias para vocês. Obrigada porque eu sei que ouviu até aqui. Quero agradecer e vou deixar espaço para mais outras pessoas contarem as histórias. Obrigada, contadora. Eu fui até tomar um café. Desculpa ter parado bastante nessa leitura, porque algumas palavras eu não posso falar. Algumas frases eu precisei cortar, porque ia me dar uma suspensão. E a gente não quer ficar sem vídeo, né? Foi por isso que eu fui. Não. Geralmente eu sou aceleradinha, né? Hector, muito obrigado pela história. Primeiro, eu adorei seu nome. Segundo, eu adorei o que você escreveu. Muito obrigada mesmo de coração. Por favor, a gente quer mais histórias. Meu e-mail está à disposição, inclusive de todos vocês que estão ouvindo também. Combinado? Sem mais delongas, vamos para o próximo relato. Olá, contadora. Meu nome é Matheus e vou contar algo que mudou minha vida para sempre. Naquela noite, eu caminhava pela estrada de terra que cortava o pequeno vilarejo de São Clemente. A lua cheia estava brilhando intensamente no céu,
iluminando o caminho com um brilho pálido e assustador. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo farfalhar de folhas movidas pelo vento e pelo som de grilos escondido na vegetação. Eu havia passado a noite na casa de um amigo e agora voltava sozinho para casa, sentindo um leve arrepio subir pela espinha. Algo estava estranho naquela noite. O ar parecia mais denso, carregado, cheio de algo que eu não conseguia identificar de imediato. De repente, um estralo seco ecoou pelo matagal ao lado da estrada. Parei. Meu coração começou a bater mais rápido. Provavelmente um animal pequeno, pensei, tentando me acalmar. Mas então, outro som surgiu. Passos pesados, abafados pela terra fofa. Não era um animal pequeno. Eram grandes, fortes e estavam vindo em minha direção. A adrenalina tomou conta do meu corpo e apressei o passo. O vento trouxe um cheiro estranho, algo entre carne podre e terra molhada. O rosnado veio em seguida, um som gutural e ameaçador que me fez gelar o sangue. Não olhei para trás. Corri. Meus pés batiam com força contra o chão. Mas não importava quanto eu acelerasse. Os passos atrás de mim também aumentavam o ritmo. O rosnado ficou mais próximo. O medo me apertava o peito com uma mão invisível, dificultando a minha respiração. Eu sabia que não podia parar, mas algo dentro de mim gritava para fugir. Mas eu sabia que fugir não adiantava. Foi então que um único salto, algo gigantesco pousou à minha frente. A lua revelou a silhueta de uma criatura monstruosa, um ser alto, coberto de pelos escuros, com olhos vermelhos como brasas incandescentes. Os dentes afiados brilhavam sobre a luz, e as garras reluziam como navalhas prontas para cortar. Tropecei para trás, tentando entender o que estava diante de mim. A criatura rosnou mais alto, curvando o corpo como um predador prestes a atacar. Tentei correr para o outro lado da estrada, mas o lobisomem foi mais rápido. Com um movimento ágil e preciso, ele esticou o braço e me empurrou contra o chão. O pacto fez a minha visão escurecer por um segundo. Quando abri os olhos, vi as garras se aproximando do meu peito. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. A única coisa que conseguia encarar era aquele ser horripilante. Foi então que notei um detalhe que fez o terror crescer ainda mais dentro de mim. À mão direita da fera havia um anel de prata. Uhum. Meu coração quase parou. Eu conhecia aquele anel. Era um anel simples, antigo, como um pequeno símbolo gravado na lateral. O mesmo anel que meu pai usava todos os dias. Eu senti meu mundo girar. Minha mente tentava processar o que significava aquilo, mas o medo e o choque eram esmagadores. Isso não deveria ser real. Isso não podia ser real, pensava. Mas era. Eu reconheceria aquele anel em qualquer lugar. O lobisomem hesitou por um instante, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Os olhos vermelhos pareciam brilhar em um misto de fúria e dor. De repente, um uivo longo cortou a noite. O lobisomem se enrijeceu, virou a cabeça e foi em direção ao som. Era outro da sua espécie, chamando-o. O monstro soltou um rosnado, baixo, como o último olhar para mim. Deu um salto para trás, desaparecendo na escuridão do matagal. Contadora, eu fiquei ali deitado, ofegante, sem acreditar no que acabava de acontecer. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O meu pai. Aquilo era impossível. Ou talvez não fosse. Levantei-me devagar, tremendo dos pés à cabeça. Corri para casa, sabendo que, dali para frente, precisava descobrir a verdade sobre toda a minha família.
e sobre mim mesmo. Nossa, Matheus, obrigado pelo relato. Eu não sei nem o que te dizer. Bom, eu prefiro não dizer. Quem me conhece pessoalmente sabe que as minhas palavras são certeiras, então eu vou ficar em silêncio, tá? Combinado? Espero que você tenha um melhor entendimento de tudo que vai acontecer, viu, Matheus? E vem contar com a gente. A próxima história: O Lobisomem da Colina. Olá, contadora. Meu nome é João e até onde eu lembro daquela noite, como se estivesse vivendo tudo de novo. Carly e eu voltávamos de uma festa no sítio de um amigo, a uns quilômetros da cidade. A estrada de terra era cercada por mata fechada e colinas que pareciam ainda mais assustadoras, sob a luz pálida da lua cheia. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor do carro e do coachar distante de alguns sapos. Conversávamos sobre como a festa tinha sido animada, quando o carro deu um tranco e começou a perder velocidade. Olhei o painel e vi que todas as luzes estavam acesas. Não agora, murmurei, enquanto tentava pisar no acelerador. O carro engasgou mais uma vez e morreu. Estávamos no meio do nada, sem sinal de celular e secados apenas pela escuridão e a imensidão da noite. Carla olhou para mim com preocupação. O que aconteceu? Não sei. Pode ser alguma coisa na bateria ou no motor, respondi, tentando manter a calma. Mas a realidade é que eu estava apavorado. Peguei a lanterna no porta-luvas e saí do carro para verificar. A noite estava fria e silenciosa demais. Quando abri o capô, uma brisa estranha soprou, trazendo um cheiro forte de terra molhada e algo mais. Algo que fez um arrepio percorrer minha espinha. O cheiro parecia carne apodrecida. Meu estômago revirou. Carla permaneceu dentro do carro, me observando com olhos arregalados. João, tem alguma coisa errada. Antes que eu pudesse responder, o som atravessou a noite. Um uivo profundo que me fez gelar o sangue. Esse uivo ecoou pelas colinas como se estivesse em todos os lados ao mesmo tempo. Meus músculos se retesavam. Olhei para Carla, que já estava segurando meu braço com força. Vamos sair daqui agora. Tentei ligar o carro novamente, mas nada aconteceu. O motor não dava sinal de vida. Outro uivo, desta vez mais perto. Carla apertou ainda mais o meu braço. João, olha ali. Segui para o seu olhar, para o topo da colina à esquerda. Sob a luz prateada da lua, vi a silhueta de algo grande, muito maior que um homem. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados, orelhas pontudas, olhos brilhando como brasas e uma postura ameaçadora. Quando ele moveu um dos pés para frente, percebi suas garras afiadas refletindo na luz. Eu não conseguia respirar. Aquilo não podia ser real, mas era. A criatura soltou um rosnado baixo e começou a descer a colina com passos calculados, como um predador se preparando para atacar. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo pulsando em meus ouvidos. Meus dedos tremiam enquanto girava a chave do carro mais uma vez. E nada. Carla começou a rezar baixinho. A fera se aproximava cada vez mais, olhos fixos em nós, como se soubesse que estávamos indefesos. Quando ela abriu a boca, seus dentes afiados brilhavam. O rosnado ficou mais forte, cada vez mais perto. Por favor, liga, 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 liga. Eu murmurava, desesperado, tentando fazer o carro pegar. A criatura já estava a poucos metros de distância, quando o motor finalmente ligou. Sem hesitar, acelerei o máximo que pude, jogando poeira para trás.
O lobisomem deu um salto assustadoramente ágil, quase tocando o porta-malas. Carla gritou. Eu virei o volante bruscamente e pisei fundo. O carro avançou. No espelho do retrovisor, vi a criatura parada no meio da estrada, nos observando, imóvel, como se soubesse que aquilo não acabava ali. Dirigimos sem parar até chegar à estrada. Nenhum de nós conseguia falar. Aquela noite nos assombraria para sempre. Olá, contadora. Meu nome é Carlos e o que eu vou contar aconteceu há alguns meses, mas ainda me tira o sono. Eu saio para trabalhar de madrugada, às 3 da manhã, e naquela noite o frio estava mais intenso que o normal. O silêncio era absoluto, só interrompido pelo barulho dos meus próprios passos no asfalto úmido. Moro em uma cidade pequena. Todo mundo se conhece, por isso eu não vou falar o nome. Então eu ia para o trabalho a pé, já fazia esse circuito há muitos anos. Caminhava até o ponto de ônibus, como sempre fazia, quando tive a estranha sensação de que não estava sozinho. Um arrepio subiu pela minha nuca e meus instintos me mandaram olhar para trás. Não havia nada. A rua estava deserta, iluminada pelos postes amarelados. Acelerei o passo, tentando ignorar aquele desconforto. Mas então vi algo adiante, na estrada. De início pensei que fosse um cachorro grande, talvez um lobo. Mas lobo não existe por aqui. Bom, a criatura estava ali, parada, imóvel, no meio do asfalto, me observando. Seus olhos brilhavam num tom amarelado, refletindo a luz do poste mais próximo. Meu coração disparou. A coisa se mexeu, mas não andava igual um cachorro. Era maior, com uma postura estranha, quase humana. Parecia que a qualquer momento ia se levantar sobre duas pastas. Fiquei petrificado. Foi então que a criatura soltou um rosnado baixo, que vibrou o ar e fez meu sangue gelar. Comecei a recuar, sem tirar os olhos dela. Meu corpo gritava para correr, mas minha mente sabia que se eu me movesse rápido demais, podia ser meu fim. De repente, ela se ergueu, agora de pé sobre duas patas. Ela era monstruosa, alta, musculosa, coberta de pelos escuros. Seu focinho se contorceu, mostrando dentes enormes e afiados. Foi quando eu percebi que aquilo, na minha frente, não era um animal, era algo muito pior. Meu instinto finalmente venceu o medo e eu corri. Corri como nunca antes, sem olhar para trás. O som dos meus passos misturava-se com as batidas desenfreadas do meu coração. Senti que a criatura me perseguia, mas não tive coragem de confirmar. Só parei ao chegar no ponto de ônibus, onde mais algumas pessoas esperavam. Me virei ofegante e não vi nada. O asfalto estava vazio. Era como se nunca tivesse existido nada, como se não tivesse acontecido nada. No dia seguinte, contei a história para alguns colegas de trabalho. A maioria riu, dizendo que eu deveria estar sonhando. Mas um senhor mais velho me olhou sério, se aproximou e disse: Você teve sorte, hein? Ele só observa na primeira vez. Desde então, passei a pegar o ônibus. Eu nunca mais caminho sozinho de madrugada. Vamos ao próximo relato. Meu nome é Rodolfo e o que eu vou contar aconteceu em uma noite que jamais vou esquecer. Eu trabalho como motorista de trator em uma fazenda e naquela noite eu perdi a hora. O serviço estava pesado. Quando eu percebi, a lua já estava alta no céu. Desliguei o trator e desci, sentindo um arrepio na espinha. O campo, tão familiar de dia, parecia outro à noite. Tudo estava silencioso, apenas o vento assobiava entre as árvores.
Peguei minha pequena lanterna e comecei a caminhar em direção ao galpão para guardar as ferramentas. Foi aí que comecei a sentir uma presença. Era como se algo me observasse nas sombras. Meu coração disparou. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma forma, uma coisa, mas eu só vi escuridão. Então eu ouvi um rosnado, baixo, profundo, vindo da mata do lado. Meu corpo congelou e eu senti um medo que nunca tinha experimentado antes. Apontei a lanterna naquela direção e por um segundo não vi nada. Mas então algo se mexeu. A criatura saiu das sombras. Era grande, muito maior que um homem comum. Tinha olhos brilhantes, um focinho longo e pelos negros que reluziam à luz da lua. Suas garras eram afiadas e seus passos eram pesados. Ele me olhava e eu sabia que não era um animal aquilo. Aquilo era um lobisomem. O pavor tomou conta de mim. Meu corpo queria correr, minhas pernas não obedeciam. O lobisomem ergueu a cabeça e soltou um uivo que fez meu sangue gelar. Foi o que me tirou em transe, sabe? Corri rápido, o mais rápido que pude até o galpão, trancando a porta atrás de mim. Encostei na madeira, tentando controlar a respiração. Mas então um baque violento fez o galpão tremer. Ele estava tentando entrar. O tempo parecia ter parado. Peguei uma enxada, pronto para me defender. Mas então, o silêncio. Nada mais aconteceu. Esperei um tempo e, quando criei coragem, abri a fresta para olhar na porta lá fora. O campo estava vazio. O lobisomem havia sumido. No dia seguinte, contei para os trabalhadores. Muitos riram, claro. Dizem que eu deveria estar cansado. Só o velho caseiro me olhou sério e disse: Você viu, não foi? Ele aparece quando alguém fica tempo demais no campo. Eita, depois daquela noite eu nunca mais trabalhei até tarde, contadora. Obrigado por ter ouvido meu relato. Nós que agradecemos, Rodolfo. O próximo relato vem com o título A Criatura da Fazenda. Olá, contadora, meu nome é Rafael e até hoje me arrepio em lembrar do que vi naquela noite. Eu trabalho como segurança em um galpão afastado, nos limites da cidade. O turno de madrugada era sempre aquilo. Apenas o vento, o frio e o som de grilos preenchiam o ambiente. Mas isso estava prestes a mudar. Naquela noite, porém, havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Por volta das 2:30, 3 da manhã, ouvi um barulho, vindo da cerca de trás do galpão. Peguei minha lanterna e fui investigar. O vento estava mais forte. As folhas de árvores balançavam com violência. Caminhei devagar, a passos ecoando pelo chão. Foi então que eu senti um cheiro forte. Uma mistura de cachorro molhado e carne podre. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Apontei a lanterna para a cerca e vi algo se mover. No início, eu pensei que fosse um cachorro grande, mas a criatura se ergueu sobre as patas traseiras. Meu coração quase parou. A criatura era enorme, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro e garras longas que pareciam navalhas. O peito largo subia e descia pesadamente, como se a coisa estivesse farejando o ar. Tentei dar um passo para trás, mas um galho seco se quebrou debaixo do meu pé. O lobisomem virou em minha direção, num movimento brusco. Seus olhos me fitavam por um instante, que pareceu uma eternidade. Meu corpo congelou. Eu sabia que correr seria inútil. A criatura soltou um rosnado profundo e, em um salto inacreditável, pulou a cerca como se fosse um obstáculo simples. Meu instinto gritou para eu correr, mas minhas pernas não respondiam. Ela se aproximava, cada passo fazendo o chão vibrar.
O ar ficou pesado, meu peito parecia comprimido de medo pelo medo absoluto. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um uivo longo cortou a noite, vindo de um lugar distante. O lobisomem parou imediatamente. Seus olhos se mexeram, atentos ao chamado que me encarou por mais alguns segundos, antes de soltar um grunhido baixo e dar um salto para trás, desaparecendo na escuridão. Fiquei ali, paralisado, sem acreditar que estava vivo, sem acreditar que tinha visto um lobisomem, sem acreditar que ele não me atacou. Minhas mãos tremiam quando consegui me mexer e correr de volta para o galpão. Tranquei as portas e passei o resto da noite segurando uma barra de ferro, sem coragem de fechar os olhos. No dia seguinte, cedo, pedi demissão. Nunca mais voltei àquele lugar, mas até hoje, quando ouço um uivo à noite, meu coração acelera, porque eu sei o que eu vi. Sei que eles estão por aí, escondidos, esperando o momento certo para aparecer. Obrigado pelo relato. Eu quero fazer um comentário. Eu recebo muitos e-mails, graças a Deus, e já quero agradecer. Obrigado pelo carinho. Agradeço de coração o carinho que vocês têm por mim e pelo meu trabalho. Acontece o seguinte: o e-mail que eu mais recebo é: eles existem mesmo? Sim, não são lendas, eles existem mesmo. Ah, mas por que que não mostra isso na televisão? Eles tentam. Aí vocês falam: não, eu não acredito. Bom, é meio complicado falar um pouco mais sobre isso sem entrar numa questão que eu não gosto muito de tocar no assunto. Mas o governo troca uma lei e vocês demoram 3, 4 dias ou meses, né, para processar isso. Aí acontece uma coisa diferente, a gente demora para processar. A gente demora para processar o que é novo, ainda mais o que é diferente, não é? Já vi algumas vezes, eu ainda falei em algum dos meses, em algum dos vídeos que eu comentei aqui, tinha alguém me perseguindo, parou, mas tinha assim alguém me perseguindo. De novembro para cá, passava pela minha janela. Vamos ver na próxima lua cheia, né? Como é que vai ser. Mas não, aqui dentro não pode entrar. Nós temos proteção. Como faz proteção contra isso? Oração. Conhece a oração que o Pai Maior nos ensinou? Então, essa é ótima. É a melhor oração e o creio em Deus Pai. São as melhores orações que tem para afastar o mal. Combinado? Então, eles existem? Sim, eles existem. Ele pode ser um colega de escola, ele pode ser um colega de trabalho, e você nem sabe. Eles não sobrevivem muito tempo se não sendo óbvios. Então, quanto mais discretos eles forem, melhor, tá bom? São criaturas incríveis? São criaturas incríveis. O que mais eu posso falar sobre eles? Nem todos são ruins, nem todos são bons. Vamos de relato? Chega de conversa, vai. Vamos de relato? Caminhoneiro lobisomem. Oi, contadora. Meu nome é Vicente. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Percorri estradas de norte a sul do país. Vi tudo um pouco, mas absolutamente nada se compara ao que eu vivi em uma noite solitária no interior de Minas. Eu nunca contei essa história para ninguém, além dos meus colegas de estrada, pois não passa, não, pois quem não passa noites no asfalto dificilmente acreditaria. Em uma noite de lua cheia, eu dirigi em uma rodovia deserta entre duas pequenas cidades. O trecho era conhecido por suas curvas sinuosas e pela mata fechada que o cercava. Bem, já se passava da meia-noite e eu lutava contra o sono, quando eu vi algo estranho parado bem à minha frente. Parecia um vulto escuro atravessando a estrada de uma velocidade absurda. Pisei no freio com força, sentindo o caminhão tremer sob meu controle. Olhei ao redor, mas não havia nada, apenas o farfalhar das folhas ao vento e o motor do caminhão ecoando na noite silenciosa. Engatei a marcha, segui a viagem,
tentando ignorar a sensação incômoda que se alojava em meu peito. Depois, vi algo pelo retrovisor. Um vulto estava ali, de novo, correndo pelo acostamento, acompanhando meu caminhão. Meu sangue gelou. A coisa era grande, muito maior que um lobo ou um cachorro. Sua silhueta era grotesca, uma mistura entre homem e fera. Seu corpo musculoso era coberto pelos pelos escuros e desgrenhados, e seus olhos brilhavam como brasas. Eu acelerei, mas a criatura também acelerou a velocidade. Podia ouvir suas garras rasgando o chão de terra ao lado do asfalto. Meu coração batia descompassado. Nunca havia sentido um medo tão grande como aquele momento. A fera então deu um salto, aterrissando no meio da estrada, poucos metros à minha frente. Tive que fazer uma manobra brusca para não atropelá-la, quase tombando o caminhão no processo. Quando parei no acostamento, minha respiração estava descontrolada. A criatura estava ali, imóvel, me encarando com aqueles olhos brilhantes e famintos. Não sei de onde eu tirei coragem, mas buzinei com força. O som ecoou pela floresta e por um breve momento pareceu desorientá-la. Aproveitei a chance para engatar a marcha e arrancar o mais rápido possível dali. Dirigi sem parar, até o próximo posto de gasolina. Quando desci do caminhão, minhas pernas ainda tremiam. O frentista percebeu meu estado e perguntou se estava tudo bem. Não consegui responder. Apenas sentei em um banco e tentei recuperar o fôlego. Desde aquela noite, eu nunca mais passei por aquela estrada sozinha. E toda vez que eu ouço um uivo ao longe, lembro do olhar da fera e do terror que eu senti ao cruzar seu caminho. Sei que aquilo não é um animal comum, contadora. Sei que há coisas na estrada que o mapa não mostra e que os caminhoneiros sussurram entre si, temendo dar nome ao que espreita na escuridão. Obrigada pelo seu relato, viu? Ó, um beijo para todos os caminhoneiros. Vamos de mais um relato? Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Eu sempre achei que eram apenas contos para assustar crianças ou manter pessoas longe de certos lugares. Mas naquela noite tudo mudou. Era uma sexta-feira qualquer. Eu voltava de carro para casa depois de visitar minha mãe, no interior. A estrada estava deserta, cercada por mata fechada, poucos postes de luz que piscavam de vez em quando, criando sombras estranhas no asfalto. O rádio do carro chiava, como se algo interferisse na transmissão. Então, decidi desligá-lo e seguir em silêncio, apenas com o som do motor e os grilos ao redor. Quando passei por uma curva, avistei algo no acostamento. A princípio, pensei ser um cachorro. Grande, tudo bem, mas ou um lobo-guará. Mas ao me aproximar, percebi que a criatura era diferente. Estava agachada, tinha sua pele escura, peluda e brilhava sob a luz dos faróis. Os olhos eram de um amarelo intenso, refletido à luz do meio. Enfim, meu sangue gelou. O que me fez suar frio foi o momento em que a coisa se ergueu nas patas traseiras, revelando a altura descomunal. Aquilo não era um animal comum. Aquilo era um lobisomem. Meu coração disparou. Soltei um grito abafado e pisei no acelerador, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse passar reto, a criatura deu um salto e caiu bem no meio do asfalto, forçando-me a pisar no freio com força. O carro derrapou, quase saindo da pista. Meus dedos tremiam no volante enquanto eu olhava para frente, para aquela coisa que rosnava, exibindo dentes afiados e garras enormes. Por alguns segundos, ficamos nos encarando. O tempo pareceu se estender, como se o universo inteiro estivesse
pousado apenas naquele momento. Eu podia sentir a energia ao redor, uma mistura de medo e algo quase hipnótico. A fera inclinou a cabeça, como se estivesse me analisando. Depois, sem aviso, soltou um urro alto, tão alto e profundo que fez meu peito vibrar. E então correu, mata dentro, desaparecendo nas sombras. Eu demorei alguns minutos para recuperar o controle do meu corpo. As minhas mãos estavam suadas, que escorregavam no volante. Respirei fundo, tentei me acalmar, os batimentos frenéticos do coração e finalmente voltei a dirigir. Mas a estrada nunca mais pareceu a mesma para mim. Desde aquela noite, toda vez que passo por ali, sinto um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado. Como se, em alguma parte da escuridão, aqueles olhos amarelos ainda estivessem me vigiando. Faz muito bem você não passar mais ali, mesmo que ali é caminho da casa da sua mãe, né? Vamos lá, mais uma história. Desde que me entendo por gente, todo ano, na noite do meu aniversário, vejo a mesma coisa: um lobisomem. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 8 anos. Estava no quintal da casa do meu avô brincando com um carrinho de brinquedo enquanto os adultos conversavam na sala. Era uma noite quente de verão e a lua cheia iluminava com um brilho prateado. Foi então que ouvi um farfalhar estranho vindo do matagal nos fundos do terreno. Olhei para lá e por entre as árvores eu vi luzes amareladas me encarando. Achei que fosse um cachorro, mas quando ele saiu das sombras, percebi que não era. Era alto, muito alto, coberto por pelos escuros, como garras que pareciam navalhas e olhos que brilhavam como fogo. Fiquei paralisado. Ele ficou me observando por muito tempo, até que ele desapareceu. Corri para dentro de casa quase chorando. Ninguém acreditou em mim, para variar. Nos anos seguintes, a cena se repetiu, aniversário após aniversário. Sempre à noite eu via a criatura. Às vezes no campo, às vezes na estrada quando voltava de alguma comemoração, ou até mesmo do lado de fora da minha casa. Nunca se aproximou muito, nunca atacava, apenas me observava. E então ia embora. Com o tempo, deixei de contar para os outros. Acharam que é imaginação de criança e depois loucura de adolescente. Mas eu sabia que era real. O medo se tornou uma sombra constante em minha vida. O que aquela coisa queria comigo? Sempre aparecia no meu aniversário. No meu 21º aniversário, decidi encarar o medo. Preparei uma câmera e uma lanterna. Fiquei acordado até tarde no quintal da minha casa. O relógio marcava 23h45 quando eu ouvi um barulho de passos pesados na grama. Meu coração disparou, apontei a lanterna para a escuridão e lá estava ele. Maior do que nunca, olhos brilhantes na escuridão, e o rosnado baixo fez cada fio do meu corpo se arrepiar. Mas dessa vez eu não fugi. Fiquei parado, tentando decifrar alguma mensagem oculta naquele olhar. Ele não avançou. Rosnou, mas não alto. Apenas me encarou por longo tempo e em seguida desapareceu na noite. Desde então passei a esperar ele. A cada aniversário ele aparece. Nunca fala, nunca faz nada além de me observar. Talvez seja uma maldição, um presságio, talvez seja algo que eu ainda não compreenda. Este ano eu sei que ele vai voltar. Vou tentar filmar para vocês. E a cada ano eu sinto menos medo e mais familiaridade. Alguém do canal sabe me dizer o que acontece? Eu já vi uma história parecida com essa. O que eu faço? Alguém pode me dizer? Vamos deixar aqui nos comentários se vocês sabem alguma coisa, porque a pessoa está pedindo ajuda. E aqui nós somos uma família e nós vamos ajudar. Se alguém sabe de alguma coisa, eu peço por gentileza que coloque aqui, combinado? Vamos então para o último relato, que aqui também nós estamos estourando o tempo.
Alice e o lobisomem em Cravinhos. Olá, meu nome é Alice e por muito tempo hesitei em contar essa história. Mas algumas pessoas acham que eu delirei, outras acham que foi um pesadelo. Mas eu sei o que eu vi. E depois daquela noite eu nunca mais fui a mesma. Tudo aconteceu quando eu fui visitar minha mãe na roça, nos arredores de Cravinhos, uma pequena cidade do interior, próxima a Ribeirão. Minha mãe sempre viveu ali, cuidando de sítio que herdou do meu avô. O lugar era simples, cercado por mata fechada e poucas casas na vizinha. Eu adorava visitá-la, mas naquela viagem algo diferente aconteceu. Cheguei no final da tarde, depois de horas de estrada, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e vermelho, e um vento fresco balançava as árvores. Minha mãe percebeu, com um sorriso e um abraço apertado, como sempre fazia. Depois do jantar, resolvi sair um pouco para tomar ar. A noite estava linda, com uma lua cheia enorme iluminando o campo. Peguei um casaco e caminhei devagar até a cerca que delimitava o terreno da minha mãe. Os sons de grilos e sapos criavam uma trilha sonora natural, mas de repente tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, pesado. Foi quando eu senti que algo estava errado. Olhei ao redor, tentando entender o que havia mudado, mas meus olhos se ajustavam à escuridão. E foi então que eu vi. No meio do pasto, entre as árvores retorcidas, havia algo ali, uma figura alta, esguia, sabe? Mas ao mesmo tempo monstruosa. Meus olhos brilhavam como brasas da noite. O pavor tomou conta de mim. Tentei me convencer de que era um cachorro grande, talvez um lobo-guará. Mas, quando a criatura se ergueu sobre as patas traseiras, percebi que não era um animal comum. Meu corpo congelou. O lobisomem, porque agora eu não tinha dúvidas do que era, permaneceu ali por um tempo, apenas me observando. Sua respiração era audível, pesada, quase um rosnado abafado. Eu queria gritar, queria correr, mas era como se meus pés estivessem presos no chão. Então, sem avisos, ele deu um passo para frente. O movimento foi lento, calculado. Meu coração parecia que iria explodir no peito. Fechei os olhos por um segundo e, quando os abri novamente, ele não estava mais lá. A mata ao redor estava quieta de novo, mas eu sabia que ele ainda estava por perto, escondido às sombras. Corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. Minha mãe percebeu meu estado e perguntou o que havia acontecido. Contei a ela o que eu vi, esperando que ela risse e dissesse que era uma besteira, mas a sua expressão ficou séria. Depois de um longo silêncio, ela apenas murmurou: Eu sabia que um dia você viria. Aquelas palavras me arrepiavam mais que qualquer coisa. Minha mãe sabia. Como assim? Passei a noite em claro, ouvindo cada som vindo do lado de fora. Desde então, eu evito ir à roça. Eu sei que ele está lá, esperando, observando. Mas o quê? Quero agradecer a todos que chegaram até aqui, escutaram todos os relatos. Quero agradecer a todos que mandaram um relato para nós. Muito obrigado, obrigado pela confiança no meu trabalho, obrigado pelo carinho. Você já chegou até aqui? Você gostou da história? Deixa seu like. Se não gostou, não tem importância, manda pro universo, tá tudo certo. Combinado? Vou deixar mais uma vez a minha palavra de que eu vou deixar 100 vídeos diferentes, com relatos longos, para os seguidores, para os assinantes. Combinado? Nós vamos crescer essa família de assinantes. Combinado? Quero desejar para vocês uma ótima semana, que tudo dê certo e Deus está no comando. Um grande beijo, até a próxima.